Você acorda de manhã, coloca o pé no chão e aquela dor no joelho aparece. Como se o seu corpo estivesse te avisando que o dia já vai começar difícil. Você já se perguntou por que isso acontece exatamente de manhã? Por que depois de uma noite inteira deitado e descansando, o joelho parece mais rígido e dolorido do que qualquer outro momento do dia? Se você se identificou com isso, saiba que não está sozinho. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia, mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema articular nos joelhos, e a grande maioria relata que a dor é mais intensa justamente nas primeiras horas da manhã. E o pior, a maioria das pessoas simplesmente aceita essa dor como parte do envelhecimento, toma um anti-inflamatório e segue a vida, sem nunca tratar a causa real do problema. Mas e se eu te dissesse que existe um conjunto de hábitos simples que você pode aplicar ainda de manhã, antes mesmo do café, que já começa a aliviar essa dor em poucos dias? Não estou falando de remédio caro, de cirurgia, nem de aparelho. Estou falando de mudanças práticas baseadas em ciência, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar porque ninguém parou para explicar direito. Neste vídeo você vai descobrir por que o joelho dói mais de manhã, o que fazer logo ao acordar para desinflamar a articulação, quais alimentos do café da manhã estão piorando sua dor sem que você perceba, e muito mais. Fica até o final, porque o último tópico pode literalmente te ajudar a evitar uma cirurgia. Se esse conteúdo fizer sentido para você, já deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a levar essa informação para mais pessoas que também precisam. E se você conhece alguém que sofre com dor no joelho, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser o conteúdo que vai mudar a qualidade de vida dela. Por que o joelho dói mais de manhã? A verdade é que poucos médicos explicam. Para entender por que a dor no joelho é mais intensa de manhã, preciso te explicar algo que acontece dentro da sua articulação enquanto você dorme, e que a maioria das pessoas jamais imagina. O joelho é uma das articulações mais complexas do corpo humano. Ele é protegido por uma estrutura chamada cartilagem, que funciona como uma espécie de almofada entre os ossos, evitando que eles se choquem a cada movimento. Essa cartilagem é banhada por um líquido chamado líquido sinovial, que tem a função de lubrificar a articulação e nutrir a cartilagem, já que ela não possui vasos sanguíneos próprios. Aqui está o ponto que quase ninguém explica. Durante o sono, quando você fica horas na mesma posição e sem movimentar o joelho, a produção e a circulação desse líquido sinovial reduzem significativamente. É como se a lubrificação da articulação entrasse em modo de espera. Quando você acorda e tenta dar os primeiros passos, os ossos e tecidos estão, literalmente, menos protegidos e menos nutridos do que deveriam estar. O resultado disso é aquela rigidez, aquele inchaço leve e aquela dor que parecem surgir do nada assim que o pé toca o chão. Mas isso não é tudo. Existe um fenômeno chamado rigidez matinal, muito estudado na reumatologia, que é especialmente intenso em pessoas que têm artrose, artrite reumatoide ou processos inflamatórios crônicos no joelho. Nesses casos, durante a noite, o organismo libera substâncias inflamatórias que se acumulam na articulação. De manhã, com a circulação ainda lenta e o corpo saindo do estado de repouso, essas substâncias estão no pico. E a dor também. Existe ainda um terceiro fator que agrava tudo isso: os níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio natural anti-inflamatório do nosso corpo, e ele atinge seu nível mais alto por volta das 8 horas da manhã. Parece contraditório, mas antes desse pico, nas primeiras horas após acordar, os níveis ainda estão baixos o suficiente para deixar a inflamação solta. Por isso tantas pessoas relatam que a dor melhora depois de 1 ou 2 horas acordadas. Não é coincidência, é biologia. Entender esse processo é fundamental, porque é exatamente a partir dele que as estratégias matinais que vou te mostrar foram desenvolvidas. Não adianta tomar anti-inflamatório toda manhã e não fazer nada para estimular a produção do líquido sinovial, para reduzir o acúmulo de inflamação noturna ou para preparar a articulação para o dia. Isso é tratar o sintoma sem jamais chegar perto da causa.
E tem mais um detalhe importante que poucos consideram: o peso corporal. Cada quilo a mais que você carrega representa, em média, 4 quilos de pressão extra sobre cada joelho a cada passo. Então, se você está acima do peso ideal, o joelho já começa o dia sobrecarregado, e qualquer inflamação vai se manifestar de forma muito mais intensa. Não estou dizendo isso para te julgar, mas para que você entenda que a dor no seu joelho raramente tem uma causa única. É sempre uma combinação de fatores e é por isso que a solução também precisa ser multifatorial. O ritual matinal de 5 minutos que desinflama o joelho antes mesmo do café. Agora que você já entende o que acontece dentro do seu joelho durante a noite, a pergunta natural é: o que fazer para reverter isso logo ao acordar? A boa notícia é que você não precisa de muito tempo nem de equipamento especial. 5 minutos. Isso é tudo que separa o seu joelho de um dia com menos dor. Esse ritual foi desenvolvido com base em princípios da fisioterapia e da reumatologia, e o objetivo dele é justamente estimular a produção do líquido sinovial, ativar a circulação na articulação e começar a reduzir o processo inflamatório que se acumulou durante a noite. Parece ambicioso para 5 minutos, mas quando você entende a fisiologia por trás de cada etapa, faz todo o sentido. O primeiro passo começa ainda na cama, antes mesmo de você se levantar. Deite de costas, estique as pernas e faça movimentos suaves de flexão e extensão do joelho, como se estivesse pedalando devagar no ar. Faça isso por cerca de 1 minuto em cada perna. Esse movimento aparentemente simples já é suficiente para começar a bombar o líquido sinovial de volta para dentro da articulação, como uma bomba que precisa ser acionada depois de horas parada. Não force o movimento, não leve ao limite da dor. O objetivo aqui é suavidade e consistência. O segundo passo é o deslizamento do calcanhar. Ainda deitado, dobre lentamente um joelho, puxando o calcanhar em direção ao quadril, e depois estique novamente. Repita esse movimento 10 vezes em cada perna, de forma lenta e controlada. Esse exercício específico mobiliza a articulação femorotibial, que é o ponto de maior atrito no joelho, e ajuda a redistribuir o líquido sinovial por toda a superfície da cartilagem. Pense nisso como se você estivesse espalhando óleo por uma dobradiça enferrujada. O terceiro passo você já faz em pé, ao lado da cama. Segure em algo estável, a parede, a cabeceira ou uma cadeira, e faça pequenas elevações dos calcanhares, subindo na ponta dos pés e descendo devagar. 20 repetições são suficientes. Esse movimento ativa a musculatura da panturrilha, que funciona como uma segunda bomba de retorno venoso, melhorando a circulação em toda a região do joelho e acelerando a remoção das substâncias inflamatórias que se acumularam durante a noite. O quarto e último passo do ritual é o mais subestimado de todos: a compressa quente. Antes de ir para o banheiro ou preparar o café, aplique uma compressa morna, não quente demais, diretamente sobre o joelho por 2 minutos. O calor promove vasodilatação local, aumenta o fluxo sanguíneo para a região e relaxa a musculatura ao redor da articulação, que muitas vezes está contraída após horas de repouso. Estudos publicados no Journal of Clinical Rheumatology mostram que a termoterapia matinal reduz significativamente a percepção de dor em pacientes com artrose nos joelhos, quando aplicada de forma consistente. Agora, um aviso importante. Se o seu joelho estiver vermelho, muito inchado ou quente ao toque, a compressa quente não é indicada nesse momento. Nesse caso, o gelo é mais apropriado, pois o joelho está em fase aguda de inflamação. Mas na maioria das pessoas com dor crônica matinal, o calor é o aliado certo. A chave de todo esse ritual não é a intensidade, é a consistência. 5 minutos por dia, todos os dias, produz um efeito cumulativo que começa a aparecer em menos de 2 semanas. A articulação passa a iniciar o dia mais lubrificada, a rigidez diminui progressivamente e a dor vai perdendo intensidade. Não é milagre, é fisiologia trabalhando a seu favor.
Os alimentos que você provavelmente come no café da manhã e que estão sabotando o seu joelho. Você fez o ritual matinal, mobilizou o joelho, aplicou a compressa. E aí senta para tomar o café da manhã e, sem saber, desfaz boa parte do trabalho que acabou de fazer. Isso acontece com milhões de brasileiros todos os dias. E o problema está justamente nos alimentos que parecem inofensivos, que fazem parte da rotina há anos, mas que dentro do seu corpo funcionam como combustível para a inflamação. Vamos começar pelo vilão mais comum da mesa brasileira: o pão branco. O pão francês, a torrada, o pão de forma tradicional. Todos eles são feitos com farinha refinada, que tem altíssimo índice glicêmico. Quando você consome esse tipo de carboidrato de manhã, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente, e o pâncreas responde liberando uma grande quantidade de insulina. Esse pico de insulina, quando acontece de forma repetida todos os dias, ativa uma cascata inflamatória no organismo que afeta diretamente as articulações. Pesquisadores da Universidade de Harvard já demonstraram que dietas ricas em carboidratos refinados aumentam os marcadores inflamatórios no sangue. E o joelho, por ser uma articulação que já carrega muito peso e pressão, é um dos primeiros a sentir esse efeito. Mas o pão não está sozinho nessa lista. O segundo alimento problemático é a margarina. E aqui muita gente se surpreende, porque durante anos a margarina foi vendida como uma alternativa saudável à manteiga. O problema é que a margarina tradicional é rica em gorduras trans e gorduras parcialmente hidrogenadas, que interferem diretamente na produção de substâncias pró-inflamatórias, chamadas prostaglandinas. Essas substâncias, quando em excesso, intensificam a dor e o inchaço articular. Se você ainda usa margarina no café da manhã, vale a pena rever esse hábito. O terceiro ponto de atenção são os sucos industrializados e os achocolatados. Mesmo aqueles que se apresentam como integrais ou com vitaminas, são, na grande maioria, carregados de açúcar adicionado ou xarope de frutose, um dos maiores estimulantes de inflamação sistêmica que existem. A frutose em excesso eleva os níveis de ácido úrico no sangue, que se deposita nas articulações e causa dor intensa. Não é à toa que pessoas com gota, que é justamente o acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, relatam piora significativa dos sintomas quando consomem muito açúcar. Agora, a boa notícia: existem substituições simples que fazem uma diferença enorme. Em vez do pão branco, experimente o pão integral de verdade, aquele que tem a farinha integral como primeiro ingrediente na embalagem, não apenas com a adição de farinha integral, que é uma jogada de marketing. Em vez da margarina, use azeite de oliva extra virgem, que é rico em óleo cantal, um composto com ação anti-inflamatória comparável ao ibuprofeno em doses regulares. Isso não é exagero, é o que mostra um estudo publicado na revista científica Nature. Para a bebida, o chá verde ou o chá de gengibre com cúrcuma são aliados poderosos. A cúrcuma contém curcumina, uma substância com forte ação anti-inflamatória, comprovada em dezenas de estudos clínicos. O gengibre, por sua vez, inibe as mesmas enzimas que os anti-inflamatórios convencionais combatem, com a vantagem de não agredir o estômago. Uma xícara dessas pela manhã, todos os dias, começa a trabalhar a seu favor de dentro para fora. E se você gosta de incluir uma fruta no café da manhã, ótimo hábito. Prefira as frutas vermelhas: morango, amora, mirtilo, framboesa. Elas são ricas em antocianinas, pigmentos naturais com potente ação antioxidante e anti-inflamatória, que ajudam a proteger a cartilagem do joelho contra o desgaste oxidativo. Uma pesquisa publicada no Osteoarthritis and Cartilage Journal mostrou que o consumo regular de frutas vermelhas está associado à redução dos marcadores inflamatórios em pacientes com artrose. A mensagem deste capítulo é simples: o café da manhã pode ser seu maior aliado ou seu maior inimigo na luta contra a dor no joelho. A escolha está, literalmente, na sua mesa todas as manhãs. O movimento simples que lubrifica a articulação e reduz a rigidez em dias. Se existe um movimento que todo fisioterapeuta especializado em joelho recomenda,
e que ao mesmo tempo é o mais ignorado pela população em geral, é o agachamento parcial assistido. Mas antes de você fechar o vídeo pensando, agachamento com dor no joelho? Nem pensar. Me dá 30 segundos para explicar porque o que a maioria das pessoas chama de agachamento não tem nada a ver com o que vou te mostrar aqui. O problema com o joelho dolorido é que a tendência natural de qualquer pessoa é parar de movimentá-lo. A lógica parece fazer sentido. Se dói, descansa. Mas para a articulação do joelho, o repouso prolongado é um dos piores remédios que existem. Isso acontece porque a cartilagem do joelho não tem irrigação sanguínea direta. Ela se nutre exclusivamente pelo movimento, que pressiona e solta o líquido sinovial dentro da articulação como uma esponja sendo comprimida e liberada. Quando você para de movimentar o joelho, a cartilagem passa a ser mal nutrida, começa a se deteriorar mais rapidamente e a rigidez aumenta. É um ciclo vicioso que o repouso excessivo alimenta sem que você perceba. O movimento que vou te ensinar quebra esse ciclo. Chama-se mini agachamento assistido, e ele pode ser feito com o apoio de uma cadeira, uma bancada ou a pia da cozinha. Qualquer superfície estável que você possa segurar com as duas mãos. De pé, com os pés na largura dos ombros e os dedos levemente apontados para fora, segure o apoio à sua frente e desça lentamente, como se fosse sentar em uma cadeira baixa, mas vá apenas até onde a dor permitir. Não precisa ir até 90 graus. Pode ser apenas 15 ou 20 graus de flexão no começo. O que importa é o movimento controlado, não a amplitude. Desça em 3 segundos, segure por 2 segundos na posição mais baixa que conseguir sem dor, e suba em 3 segundos. Esse ritmo lento e controlado é fundamental. Ele ativa os músculos quadríceps, que são os principais estabilizadores do joelho, de forma excêntrica e concêntrica ao mesmo tempo, o que gera o máximo de estímulo para a produção do líquido sinovial, com o mínimo de impacto sobre a articulação. Faça 3 séries de 10 repetições, com 1 minuto de descanso entre cada série. Por que isso funciona tão bem e tão rápido? Porque cada vez que você flexiona e estende o joelho de forma controlada, está literalmente bombeando nutrientes para dentro da cartilagem e expulsando resíduos metabólicos para fora. Em poucos dias de prática consistente, a maioria das pessoas relata redução visível na rigidez matinal e melhora na amplitude de movimento. Não porque o joelho curou da noite para o dia, mas porque a articulação voltou a receber o estímulo que ela precisa para se manter saudável. Existe um segundo movimento que complementa muito bem o mini agachamento: o fortalecimento do músculo vasto medial oblíquo, que é aquele músculo pequenininho que fica na parte interna da coxa, logo acima do joelho. Quando esse músculo está fraco, e na maioria das pessoas com dor no joelho ele está, a patela começa a se deslocar lateralmente, gerando atrito, desgaste e dor. Para ativá-lo, sente em uma cadeira, estique uma perna até a horizontal, gire levemente o pé para fora e segure por 5 segundos. Desça devagar. 10 repetições em cada perna são suficientes para começar. Um estudo publicado no Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy acompanhou pacientes com artrose no joelho durante 8 semanas de exercícios de fortalecimento do quadríceps e vasto medial. E os resultados foram impressionantes. Redução média de 40% na intensidade da dor e melhora significativa na função articular, sem nenhuma medicação adicional. 40%. Apenas com o movimento. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença na prática. A regularidade supera a intensidade. 10 minutos de movimento controlado todos os dias produz resultados muito superiores a 1 hora de exercício intenso 2 vezes por semana. O joelho responde ao estímulo frequente e suave, não ao esforço esporádico e excessivo. Se você conseguir incorporar esses 2 movimentos na sua rotina matinal, logo após o ritual dos 5 minutos que mostramos no capítulo anterior, estará criando uma combinação poderosa que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. O erro que 9 em cada 10 pessoas cometem ao tentar aliviar a dor em casa. Chegamos em um dos pontos mais importantes deste vídeo, e provavelmente o mais polêmico.
porque o erro que vou te mostrar agora não é algo obscuro ou difícil de identificar. É algo extremamente comum que a maioria das pessoas faz com a melhor das intenções, acreditando genuinamente que está ajudando o joelho. E justamente por isso é tão perigoso. O erro é o seguinte: usar o repouso como tratamento principal para a dor crônica no joelho. Parece óbvio descansar quando dói. É o instinto mais natural do mundo. Mas existe uma diferença crucial entre repouso inteligente, aquele feito nos primeiros 2 ou 3 dias após uma lesão aguda, e o repouso crônico, que muitas pessoas adotam como estilo de vida diante de uma dor que não passa. E é esse segundo tipo que causa estragos silenciosos dentro da articulação. Quando você imobiliza o joelho por dias, semanas ou meses, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. A musculatura ao redor da articulação, especialmente o quadríceps e os isquiotibiais, começa a enfraquecer rapidamente. Estudos mostram que apenas uma semana de imobilização é suficiente para reduzir em até 30% a força muscular do quadríceps. E sem essa musculatura forte, o joelho perde seu principal sistema de proteção. É como tentar dirigir um carro sem amortecedor. Cada impacto vai direto para a estrutura. Mas o problema vai além do músculo. A cartilagem, como já explicamos, depende do movimento para se nutrir. No repouso prolongado, ela começa a desidratar, perder elasticidade e se tornar mais suscetível ao desgaste. A membrana sinovial, responsável por produzir o líquido lubrificante, também reduz sua atividade quando não recebe estímulo mecânico. O resultado é uma articulação progressivamente mais rígida, mais frágil e mais dolorosa. E então, a pessoa descansa mais, porque dói mais, e o ciclo se aprofunda. O segundo erro gravíssimo, que anda de mãos dadas com o repouso excessivo, é o uso indiscriminado de anti-inflamatórios. Não estou dizendo que eles não têm seu papel. Em momentos de dor aguda intensa, podem ser necessários e indicados pelo médico. O problema é quando se tornam a única estratégia de tratamento, usados diariamente por meses ou anos, sem nenhuma mudança nos hábitos que estão gerando a inflamação. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno e o diclofenaco, quando usados cronicamente, aumentam o risco de problemas gastrointestinais, renais e cardiovasculares. E estudos mais recentes têm levantado a hipótese de que o uso prolongado pode, paradoxalmente, interferir nos mecanismos naturais de reparo da cartilagem. Tratar a dor sem tratar a causa é como esvaziar um balde furado sem tampar o buraco. O terceiro erro, e esse é especialmente comum entre mulheres, é o uso excessivo de joelheiras e bandagens compressivas no dia a dia. A joelheira tem seu valor em situações específicas, como durante atividades físicas de maior impacto ou em momentos de instabilidade articular. Mas usá-la o tempo todo, inclusive em repouso, acaba enfraquecendo ainda mais a musculatura periarticular, porque os músculos param de trabalhar para estabilizar o joelho. Essa função passa a ser feita pelo acessório externo. É o mesmo princípio de quem usa tipoia por tempo excessivo e perde força no ombro. E existe ainda um quarto erro que poucos consideram: a automedicação com suplementos sem orientação. O mercado está cheio de colágeno, glucosamina, condroitina, e essas substâncias podem sim ter benefícios reais para a saúde articular quando usadas corretamente. O problema é que muitas pessoas compram o produto errado, na dose errada, pelo tempo errado, sem combinar com as mudanças de hábito necessárias, e quando não veem resultado em 2 semanas, desistem e concluem que não funciona para elas. A suplementação é um complemento, nunca um substituto para movimento, alimentação adequada e controle do peso. A solução para todos esses erros passa por uma mudança de mentalidade. Parar de tratar o joelho como algo que precisa ser protegido do movimento e começar a tratá-lo como algo que precisa ser nutrido pelo movimento. Movimento certo, na intensidade certa, com a frequência certa. É exatamente isso que este vídeo tem te ensinado desde o primeiro capítulo. E é exatamente isso que o próximo e último capítulo vai consolidar. Porque agora vamos falar sobre como transformar tudo que você aprendeu aqui
em um protocolo de longo prazo. Um que vai não apenas aliviar a dor, mas proteger seu joelho por anos e, em muitos casos, afastar definitivamente a necessidade de cirurgia. Como manter o joelho saudável a longo prazo e evitar a cirurgia? Vamos ser diretos. A cirurgia no joelho é uma realidade para muitas pessoas, e em alguns casos ela é de fato necessária e inevitável. Mas o que poucos sabem, e o que a literatura médica mais recente tem demonstrado com clareza crescente, é que uma parcela significativa das cirurgias de joelho realizadas no Brasil e no mundo poderia ter sido evitada com mudanças consistentes de hábito aplicadas a tempo. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine comparou pacientes com artrose moderada no joelho submetidos à cirurgia com pacientes tratados apenas com fisioterapia e exercícios, e o resultado foi surpreendente. Após 2 anos, os 2 grupos apresentaram níveis semelhantes de dor e função articular. Isso não significa que a cirurgia é inútil, mas significa que ela frequentemente não é o único caminho, e raramente deveria ser o primeiro. Então, o que separa quem consegue manter o joelho funcional por décadas de quem acaba na mesa de operação? A resposta está em 3 pilares que precisam trabalhar juntos de forma contínua: fortalecimento muscular progressivo, controle inflamatório sistêmico e monitoramento articular regular. O primeiro pilar é o fortalecimento muscular progressivo. Tudo que você aprendeu nos capítulos anteriores, o mini agachamento assistido, o fortalecimento do vasto medial, os exercícios matinais, são o ponto de partida. Mas para proteger o joelho a longo prazo, você precisa evoluir gradualmente. Isso significa que, à medida que a dor diminui e a força muscular aumenta, os exercícios precisam acompanhar esse progresso. A caminhada regular em superfície plana é um dos melhores exercícios para o joelho, não porque seja o mais intenso, mas porque combina estímulo articular, fortalecimento muscular de baixo impacto e melhora cardiovascular ao mesmo tempo. Comece com 20 minutos por dia e vá aumentando progressivamente. A natação e a hidroginástica são igualmente excelentes, especialmente para quem tem dor mais intensa, porque a água reduz em até 90% o impacto sobre as articulações, enquanto mantém toda a resistência muscular do exercício. O segundo pilar é o controle inflamatório sistêmico, e aqui a alimentação volta a ser central. Uma dieta anti-inflamatória consistente não é uma moda passageira. É uma estratégia terapêutica respaldada por décadas de pesquisa. Os alimentos que você precisa priorizar no longo prazo são os ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, atum, linhaça e chia, que têm ação anti-inflamatória comprovada. O azeite de oliva extra virgem, as folhas verde escuras como couve e espinafre, e as oleaginosas como nozes e castanhas também fazem parte desse protocolo. No lado oposto, os alimentos ultraprocessados, o excesso de açúcar, as gorduras trans e o álcool em excesso continuam sendo os maiores inimigos da saúde articular e precisam ser reduzidos de forma consistente, não apenas durante uma semana de dieta. O controle do peso merece atenção especial dentro desse pilar. Perder apenas 5 quilos já representa uma redução de 20 quilos de pressão sobre cada joelho a cada passo que você dá. Esse dado, por si só, já explica por que tantas pessoas relatam melhora dramática na dor no joelho após uma perda de peso modesta, sem nenhuma outra intervenção. O terceiro pilar é o monitoramento articular regular. Isso significa não esperar a dor ficar insuportável para procurar um médico. Uma consulta com um reumatologista ou ortopedista a cada 6 ou 12 meses, com exames de imagem quando necessário, permite identificar precocemente qualquer progressão de desgaste articular e ajustar o protocolo antes que o problema se torne grave. A maioria das pessoas que chega para a cirurgia de joelho poderia ter evitado esse desfecho se tivesse iniciado um acompanhamento estruturado 2 ou 3 anos antes, quando os sinais já estavam lá, mas ainda eram manejáveis de forma conservadora. Por fim, existe um fator que raramente aparece nas listas de cuidados com o joelho, mas que tem um impacto enorme na saúde articular: a qualidade do sono.
Durante o sono profundo, o organismo libera o hormônio do crescimento, que é fundamental para os processos de reparo tecidual, incluindo a manutenção da cartilagem. Pessoas que dormem mal, que acordam várias vezes durante a noite ou que têm um sono superficial crônico, apresentam níveis mais elevados de marcadores inflamatórios no sangue e menor capacidade de recuperação articular. Cuidar do sono não é luxo, é parte do protocolo de saúde do joelho. Tudo que você aprendeu neste vídeo forma um sistema. Não funciona fazer apenas uma parte e ignorar o restante. O ritual matinal ativa a articulação. A alimentação controla a inflamação. O movimento nutre a cartilagem. Evitar os erros comuns protege o progresso. E o cuidado de longo prazo garante que você ainda vai estar caminhando com os seus próprios joelhos daqui a 20, 30 anos, sem depender de cirurgia, sem depender de remédio todo dia, e com qualidade de vida real. A minha dica final é esta: não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Comece pelo ritual matinal amanhã cedo. Na semana seguinte, reveja o café da manhã. Depois, incorpore os exercícios. Mudanças sustentáveis são construídas em camadas. E cada pequena ação que você tomar a partir de hoje vai se acumulando em um resultado que, daqui a 3 meses, você vai conseguir sentir na prática, no seu joelho, na sua mobilidade e na sua qualidade de vida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para você e para milhares de pessoas que também precisam dessa informação. Escreve nos comentários: qual foi o capítulo que mais te surpreendeu? Quero muito saber a sua resposta. E se você tem um familiar ou amigo que sofre com dor no joelho e ainda não sabe o que fazer, compartilha este vídeo com essa pessoa agora. Pode ser que esse conteúdo chegue na hora certa para alguém que precisa muito. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuide bem de você.